é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seu apresentador. Anegurumi cria brinquedos infantis e enfeites em crochê, feitos com amor na delicada técnica do amigurumi. Cada peça única, cheia de afeto, cores e detalhes que encantam crianças e adultos, perfeitos para presentear, decorar e eternizar momentos especiais. Faça sua encomenda. Conheça esse trabalho artesanal cheia de alma no Instagram @anegurumi, onde fios se transformam em ternura. Seus problemas podem ter origem em padrões invisíveis do seu sistema familiar. A constelação sistêmica é uma abordagem terapêutica que ajuda a trazer clareza, ordem e equilíbrio. É possível constelar temas como dinheiro, empresa, relacionamentos, comportamentos repetitivos, crenças limitantes e até questões ligadas à saúde. Quando você compreende a origem do problema, o movimento de mudança acontece de forma mais leve e consciente. Constelar é olhar para a raiz, liberar o que não é seu e abrir espaço para uma vida com maior fluidez. Quer saber mais? Conecte-se através do Instagram @GracieleManjabosco e entre em contato com esta consteladora sistêmica especialista em liberar padrões que já não te servem mais. Você que valoriza sabor, qualidade e aquele gostinho caseiro de verdade, a Confeitaria Jardim da Dona Abelha aceita encomendas de doces e salgados, tudo feito com muito carinho e ingredientes selecionados. São diversas opções de produtos caseiros, ideais para sua casa, festas ou encontros especiais. A Confeitaria Jardim da Dona Abelha está localizada na Rua Pinheiro Machado 398. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 55991474866 e siga no Instagram @Dona Abelha Jardim. Confeitaria Jardim da Dona Abelha. Sabor que encanta, carinho que se sente. Você já pensou em olhar para si com mais profundidade, acolhimento e consciência? Priscila Malman é reencarnacionista, terapeuta floral e reikiana. Oferece atendimentos presenciais e online com uma escuta sensível e um cuidado verdadeiramente integral. Seu trabalho é um convite ao autoconhecimento, ao equilíbrio emocional e à reconexão com a sua essência mais verdadeira. Um caminho de cura, compreensão e transformação interior. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 55991666657 e acompanhe conteúdos e reflexões no Instagram @psicoterapeuta_Priscila. Priscila Malman, cuidado que transforma. Você sente que é tempo de olhar para dentro e também transformar o mundo ao seu redor? A Unipaz Santa Catarina convida você para a Formação Holística de Base Turma 21, um caminho de autoconhecimento, expansão de consciência e desenvolvimento humano para quem deseja se tornar um verdadeiro multiplicador da paz. Venha integrar corpo, mente e espírito em uma jornada transformadora. As inscrições já estão abertas. Acesse o link na bio do Instagram da Unipaz Santa Catarina ou chame no direct e garanta sua vaga. Formação Holística de Base, Turma 21. Multiplicar a paz começa por você. Bom dia, Cruz Alta e região. Estamos iniciando aqui na Rádio Popular 107.9 mais um programa Conexão Integral.
Hoje com uma presença especial de Santa Catarina, que traz para nós informações sobre a formação holística de base, sobre o que é a Unipaz, e vamos estar conectados com ela através do WhatsApp, falando aqui para os nossos ouvintes da rádio ao vivo, com Elaine Pavese Raimundo, a nossa querida Elaine Marta, que está conosco hoje. Bom dia, Elaine, você me ouve bem? Bom dia, eu ouço bem, você me ouve bem? Sim, estamos ouvindo e a sua voz já está conectada aqui com a cidade de Cruz Alta através da Rádio Popular 107.9. Nós estamos ao vivo e vamos estar transmitindo essa programação através do Facebook da rádio. À noite também vou estar subindo essa gravação para o nosso YouTube da Rádio Popular 107.9 CARS, C-A-R-S. Elaine, bom dia. Vamos então à nossa conversa. Que saudade, amiga. Como é que está aí? Como é que está a temperatura hoje em Balneário Camboriú, Itajaí? Como estão as coisas por aí? Ai, amanheceu um dia lindo, lindo, lindo. Além de estarmos aqui, né, nesse grande compromisso de falar da nossa Universidade Internacional da Paz, estamos com sol. A temperatura deve estar por volta de uns 24 graus já. Aquele tempo de chuva já se foi. Ah, que bom. Já cumpriu a sua função. O sol vem para trazer boas novas para nós, né? E aqui também. Aqui tá friozinho, mas aqui já é típico o friozinho à noite e de manhã cedo, depois dá uma estabilizada. Também estamos aí por volta de 18, 19 graus, já tá mais ambiente, digamos assim, a temperatura. Aí esfria primeiro, né? É. E esses movimentos fazem parte da vida, né? Que bom, que nenhum dia é igual ao outro. Isso. E nós aqui em Cruz Alta estamos num movimento muito legal de conexão através da Rádio Popular. Já temos aí algumas parceiras, algumas mulheres, né? Que estão também preocupadas com essa questão de levar a paz, de levar a fluidez, de levar o conhecimento do campo emocional para as pessoas. E eu, como aprendiz da Unipaz, sei que esse caminho ele já vem desde há muito tempo, né? Com o nosso querido Pierre Weil, que veio para o Brasil. E eu gostaria que você começasse a contar para nós a respeito da Unipaz. Elaine, você pode nos dizer então, há quanto tempo a Unipaz já existe no Brasil e um pouquinho de como ela começou com o nosso idealizador da Unipaz, trazendo para nós informações sobre o projeto, a criação, o início desse movimento da Unipaz que tomou corpo no Brasil inteiro e hoje está até fora do país. Isso mesmo, a nossa Unipaz, né? Então, buscando algumas informações, é muito importante a gente fazer esse resgate histórico, né? Pierre Weil, quando ele veio para o Brasil fazer uma visita e se encantou pelo nosso país. Isso nos anos 60, mas as coisas começaram a se mover no mundo em relação à paz quando o diretor da Unesco, o Dr. Frederico Mayor, fez uma afirmação, que eu vou repeti-la literalmente. O mundo contemporâneo está mergulhado e imbuído por uma cultura de guerra, e ela precisa substituir por uma cultura de paz.
Essa afirmação foi feita em 1993. Nós estamos em 2026 e parece que ela foi criada hoje, não é mesmo? Então, a partir desse momento, né, muitos estudiosos começaram a voltar o olhar para uma cultura de paz, para uma educação para a paz. E é muito interessante porque uma das primeiras perguntas que eu ouvi dentro da Unipaz, quando eu comecei na Unipaz, foi: onde está a paz? Né? Onde está a paz em você? Uhum. Né? A paz não está fora, não é algo que nós vamos buscar em alguém, em algum lugar. Nós podemos aprender sobre paz, mas ela mora aonde? Dentro de cada um de nós. E Pierre era objetivo nisso. O mundo vai estar em paz quando eu, você e todas as outras pessoas estiverem em paz. Né? É um movimento de dentro para fora. Exatamente. E Pierre publicou, né, em 1990 o livro A Arte de Viver em Paz, que é uma obra que nos ensina muito sobre paz. Né? E esse livro ele já foi traduzido em várias línguas e tem o reconhecimento da Unesco como um instrumento de educação para a paz. E ele pode estar disponível na internet. Até eu gostaria de informar aos nossos ouvintes aqui da Rádio Popular, quem desejar receber o livro, que entre em contato comigo, pode comentar aqui na nossa programação aqui no Facebook, na live, pode comentar, pode me chamar no Instagram, no meu Instagram, Anne Mastella CZA, né, que é aqui de Cruz Alta, e a gente pode estar enviando para você, eu estarei enviando para você esse livro, porque esse livro é um patrimônio da humanidade, é um livro que traz muito a respeito da paz e ele foi liberado para ser divulgado como um agente transformador aí da paz. E falando nisso, né, Annelise, o Pierre Weil, ele permitiu que todas as suas obras fossem disponibilizadas. Ainda não estão todas disponibilizadas, porque a gente ainda nos falta mãos, né, para colocar todos esses livros à disposição. Sim. Mas muitas obras já estão disponíveis. E é muito interessante, né? Você falou assim, quanto tempo a Unipaz? A Unipaz, o ano que vem, vai fazer 40 anos. E a Unipaz nasceu no Brasil. Ela teve uma ideia inicial na França, com Pierre Weil, Monique Tony e Jean-Yves Leloup, mas ela se desenvolveu no Brasil. Ela não encontrou solo fértil na França, né? Hoje nós temos na França uma unidade da Unipaz, mas ela nasceu, cresceu e se desenvolveu no Brasil. Exatamente. Nós já tivemos unidades da Unipaz em quase todos os estados do Brasil, né? Exatamente. Hoje, ativamente, nós temos 12 unidades no Brasil, 12 unidades, sendo que temos em Santa Catarina 2, uma Sim. em Florianópolis e uma em Chapecó, né? Dos dois lados do mapa, assim, cobrindo o mapa de Santa Catarina. É isso aí. Então, uma das informações que eu gostaria que você também contasse para nós, né? Porque para mim, quando eu comecei a aprender sobre a Unipaz e sobre todo o trabalho que ela desenvolve em prol da paz, eu soube, porque eu não sabia, que Pierre Weil foi um dos precursores da graduação em psicologia no Brasil. Sim, Pierre está no Brasil, eu acho que desde... Eu não tenho certeza do ano, não. Vamos ficar no começo dos anos 60, né? E ele veio para o Brasil para
para colaborar na metodologia dos diagnósticos de avaliação de personalidade, né? Então, e ele é um dos fundadores do Conselho de Psicologia no Brasil, porque no início ele trabalhava muito nessa área organizacional, né? Sim. E ele é um dos, assim, dos pilares da criação da profissão de psicólogo no Brasil. Ele foi um dos redatores, juntamente com o Eliezer Schneider, do anteprojeto que criou a profissão de psicologia. Sim. Então, ele é alguém que teve muita atuação nesse país. Sim. O que mais que a gente pode falar de Pierre? Pierre trabalhava, né? Depois de um tempo, ele trabalhou por muito tempo num banco, né? E ele mesmo dizia, teve um dia que ele olhou para ele mesmo e ele viu que ele tinha tudo, mas ele não estava feliz, né? Ele teve uma crise e foi à procura de novas coisas. E a partir de um trabalho de yoga, de uma prática de yoga, isso foi redirecionando, né, as suas buscas. E é como ele mesmo fala, ele teve uma crise iniciática para encontrar a si mesmo. E a partir daí, desses estudos, ele cria um seminário, porque na época ele também já dava aula na Universidade de Belo Horizonte, no curso de psicologia, e ele começa a desenvolver um trabalho na universidade em grupos, com grupos, né? Assim, um despertar da consciência. E aquilo chama muita atenção, porque cada vez que abria um grupo para se trabalhar, tinha mais e mais e mais pessoas interessadas. E a partir daí ele começa, né? Uhum. Isso se chamava na universidade cosmodrama. E Sim. isso deu a origem ao que nós conhecemos hoje, a arte de viver a vida, que são os 7 seminários, os 8 seminários que compõem a formação holística de base, né? Que foi a primeira formação, e ela teve esse nome na época, e né, assim, formação holística de base, desenvolvimento do ser. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho da gente se perceber nosso lugar no mundo, né? E começa com a arte de viver em paz. Sim. E muitas palavras que começam a se usar na Unipaz, elas são extremamente novas no uso comum, né? Então, é no auge da ecologia no Brasil, então ele começa a usar essa ecologia para a gente olhar para a nossa ecologia. Porque Sim. o que é estar em paz, né? É quando eu trabalho a paz comigo mesmo, essa minha ecologia interna, onde eu vou trabalhar a minha questão, como eu estou cuidando do meu corpo, o que eu sei da minha vida emocional, como a minha mente trabalha em mim, né? Sim. E eu acredito que habita, né, nesse corpo um espírito, mas não é um espírito, uma imagem de um espírito, é essa coisa que nos conecta com o universo. Sim. A paz com o outro, né? Onde ele vem trabalhar as nossas relações, e a paz com a natureza, né? Com o ambiente, onde eu estou inserido. Como é que eu cuido de onde eu estou inserido? Isso aí. E que mais, Anelise, que a gente pode falar? Já que falamos da formação holística de base, né? Pois então, esses são os pilares, mas assim, eu gostaria só de falar aqui nessa questão sobre a Unipaz, organizada no país, né? Cada unidade, elas são interligadas pelo desejo comum de levar a paz. Todas elas estão conectadas para a troca de informações, mas cada uma delas existe de forma independente, digamos assim. É uma organização onde não existe, digamos, captação
de recursos de uma matriz, digamos assim, né? Cada uma trabalha e faz a sua própria sustentação dentro das formações que oferece. E uma das perguntas que chega para nós aqui no programa é se existe Unipaz no Rio Grande do Sul. Como nós falamos, existem quase todos os estados do nosso país, já existe fora do país, mas aqui no Rio Grande do Sul nós não temos uma unidade específica. Porém, eu estou aqui, né? Eu estou aqui como membro da Unipaz Santa Catarina e a gente entende que esses movimentos, eles nos convocam a uma movimentação para que a gente possa trazer isso para as pessoas. E a gente vai fazendo isso uma construção, né? Como você descreve, Elaine, a Unipaz, a missão da Unipaz nos dias atuais, assim, e como isso vem impactando, o que isso vem gerando de impacto na sociedade? Aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos chegando, mas é um movimento que vai indo aos poucos, né? Então eu gostaria que você falasse para nós sobre essa questão de como você percebe que isso vai crescendo, pois que, como presidente da Unipaz, eu sei que você já passou por vários setores dentro da organização da Unipaz Santa Catarina, e isso tem sido assim, um grande desafio, principalmente num mundo que agora está tão competitivo nessa questão de internet, cursos que se oferecem. Eu gostaria que você falasse do embasamento do trabalho que a Unipaz tem já desde há muito tempo. Nós estamos trazendo para o Rio Grande do Sul, mas sempre é um desafio. E isso está dentro do que é esperado para a Unipaz, do que aconteceu enquanto movimento em outros lugares? Como é que é? Então, Annelise, você traz um ponto muito importante, né? Porque a Unipaz, ela é feita de pessoas. É bem isso. Cada unidade é responsável pela sua vida própria, pela sua autonomia, pelo seu funcionamento. Nós temos em cada unidade pessoas que fizeram as formações básicas para multiplicar os 8 seminários da arte de viver a vida. Mas a vida de cada unidade depende de cada unidade. Normalmente, essas pessoas são voluntárias, elas têm a sua vida, o seu trabalho, as suas ocupações e também se ocupam da Unipaz. Então, isso de alguma maneira torna isso um pouco mais desafiador, né? Por se tratar de uma organização que tem como objetivo atuar no desenvolvimento do ser humano, né, com esta visão principal de cultura de paz, e que a gente ainda vive num mundo em que competir, ser bélico ainda aparece muito mais, a gente vai fazendo um trabalho de beija-flor. Né? E aí eu já aproveito para contar a história do beija-flor, porque ela dá toda a base iniciática da Unipaz, toda a fundamentação de como a gente funciona. Se você que está nos ouvindo não conhece, você vai conhecer. E se você já conhece, você vai ouvir mais uma vez. Conta a história que tinha um incêndio na floresta. E todos os animais corriam para lá e para cá desesperadamente para fugir daquele incêndio. E eis que um tatu olha para cima e vê um beija-flor voando em direção ao incêndio. E ele pergunta: ô beija-flor, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou trazendo uma gotinha de água para jogar nesse fogo. E ele dá um sorriso irônico e diz: e você acredita que vai conseguir apagar esse incêndio? E o beija-flor olha para ele e diz: com certeza,
Não, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Então, a Unipaz, ela funciona com essa base. Cada um de nós vai fazendo a nossa parte. Você passou pela Unipaz Santa Catarina, hoje morando no Rio Grande do Sul, né? A gente vê todo o seu movimento nessa direção, de levar essa gotinha sobre paz, sobre amorosidade, sobre autocuidado, né? Porque você, inclusive, fez a formação, né, do cuidado integral na Unipaz, a formação dos parteiros e parteiras da passagem. Essas coisas vão mobilizando em nós esse desejo, essa vontade de espalhar essa gotinha, né? Então, onde houver alguém com essa intenção, a gente pode dizer que tem uma semente da Unipaz ali, né? Que está levando e procurando despertar e encontrar mais pessoas que têm as mesmas, que têm a sintonia, né, com esse assunto, porque nós sabemos que se nós não nos colocarmos em paz, quem vai fazer a paz, né? De novo, aí. Onde mora a paz? A paz mora em mim, né? E se eu não vou manifestando isso para encontrar aqueles que pensam igual a mim, né? A gente não se desenvolve. Vamos estar sempre dando espaço para a guerra, literalmente para a guerra. Exatamente. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos ouvintes que estão conectados na live no Facebook, aqui no meu Instagram. A Verônica, a Maria da Graça Fagundes, o Jorge, a Maristela Rogete também manda um abraço, porque eu sei que está nos ouvindo, o senhor Clóvis Gelati, o senhor Valeriano Beck também. Muito obrigada pela audiência. E aqueles que comentarem aqui na live ou no Facebook, entrando em contato conosco, nós estaremos enviando, eu estarei enviando pessoalmente para vocês um exemplar do livro A Arte de Viver em Paz em PDF, para que vocês possam ter acesso a essa obra maravilhosa de Pierre Weil. Elaine, e agora, falando um pouquinho sobre os nossos projetos da Unipaz Santa Catarina, eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho como presidente da Unipaz. Eu acompanho de perto toda a movimentação, sei quão desafiadores são os caminhos, mas a gente vai vencendo um a um, né? Como uma vez você me disse, você sabe como é que uma formiga come um elefante? Eu nunca mais esqueci, é verdade, aos pouquinhos. Então a gente vai fazendo esse serviço, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre os projetos e as iniciativas da Unipaz nesse segundo semestre de 2026, agora em junho. Temos aí uma formação holística de base saindo do forno. Teremos uma live agora em maio, então fique à vontade para comentar aí um pouquinho sobre isso. Então, né, a gente a Unipaz Santa Catarina lançou já, né, a gente pode encontrar mais informações nas nossas redes sociais. A formação holística de base é uma formação para multiplicadores da paz. Para quem interessa uma formação como essa? Para todas as pessoas. Todo o trabalho que você desenvolve, né, você pode se beneficiar de uma formação como essa, porque ela promove, antes de tudo, uma ampliação do autoconhecimento. E quanto mais a gente sabe quem a gente é, né, mais a gente tem, mais a gente consegue administrar a si mesmo, nesse mundo que às vezes nos parece confuso, caótico, né? E quanto mais a gente se conhece, mais guardião de nós mesmos a gente pode se tornar. Essa formação, ela está prevista para começar em junho, né? Mas agora, dia 16 de maio, nós vamos ter uma manhã online, gratuita, para falarmos especialmente dessa formação, do que ela compõe,
como que a gente está trazendo, quais são os seminários que compõem essa formação. E a base da formação são as 7 artes que o Pierre desenvolveu, né? Como eu já disse, a primeira arte é a arte de viver em paz, aonde a gente vai ser sensibilizado do nosso papel enquanto um multiplicador da paz. A partir do momento em que a gente consegue identificar a paz em nós, né? Naquelas 3 ecologias que eu citei, a gente vai ficando mais fortalecido para isso. Na sequência, vem o seminário A Arte de Viver Consciente. Então, esse seminário ele vai nos possibilitar perceber em nós os nossos estados de consciência. Desde o estado de consciência de vigília, né, que é esse aqui que nós estamos vivenciando agora, que é a partir do momento que a gente acorda de manhã, até o momento em que a gente vai dormir, nós estamos no estado de vigília. Uhum. O quanto eu estou consciente desse estado de vigília. E também os estados ampliados de consciência, sem uso de absolutamente nada, apenas a partir da nossa conexão conosco mesmo. Né? A gente vai perceber os nossos 5 sentidos e o nosso 6º sentido e vamos ter uma visão ampliada da nossa própria realidade. Então, assim, o intuito não é esse, né? Mas a gente aprende a perceber que a vida não é só terra, terra, chão, chão, né? Que existe muita coisa entre a terra e o céu. O 3º seminário é a arte de viver plenitude. E aí, na arte de viver plenitude, a gente vai vivenciar a nossa consciência no dia a dia mesmo. O quanto eu estou consciente quando eu como, quando eu trabalho, quando eu caminho, quando eu converso com as pessoas, o quanto eu ouço, o quanto eu falo, né? E a gente vai cada vez mais aprendendo sobre si mesmo e sobre o outro. O outro seminário é a arte de viver harmonia, que eu diria assim que é o nosso grande desafio hoje, né? Viver com o outro, nos relacionarmos. Nós estamos vivendo um momento de mundo onde a gente se encontra conectado com o mundo inteiro, porque acontece algo do outro lado do mundo e a gente assiste algo acontecendo, né? Ao vivo e a cores. Mas a gente muitas vezes não está conectado com quem dorme na nossa cama, com quem mora no mesmo teto que nós, né? Porque a vida de relação, ela é trabalhosa, ela é desafiadora, ela nos convida a gente a estar atento a isso o tempo todo, porque eu mudo, você muda o tempo todo, né? Como canta o nosso querido Lulu Santos, a vida vem em ondas, e a gente não sabe o tamanho da onda que a gente vai surfar hoje. Então, quanto a consciência sobre mim permite que eu surfe as ondas da minha vida com mais leveza, com mais tranquilidade. E aí, um outro seminário que chama muito atenção é a arte de viver o conflito, né? Porque conflito não é ausência de paz. Conflito passo eu, passo você a todo momento. Meu coração, nesse momento, está disparado aqui. Ele está em conflito porque eu estou aqui. Será que, ao mesmo tempo, tem uma reflexão? Será que eu estou falando coisas que estão fazendo sentido? Né? Será que eu estou atendendo à expectativa, né, de quem está nos ouvindo, da Annelise, minha mesma? Isso tudo é conflito. E o que a gente aprende na arte de viver o conflito? A administrar os conflitos da vida. Porque não adianta fingir que eles não existem, porque eles vão só crescer, né? Eles vão estar ali. E aí, na sequência, a arte de viver a natureza, né? Que é um seminário que vai nos lembrar que nós somos natureza. Que esse corpo que eu habito é feito de água, de terra, né? De ar.
Sim. E aí, né, quanto mais eu cuido desse corpo, mais eu cuido do ambiente onde eu vivo. Para que eu preciso cuidar desse corpo, né? Sim. Para cuidar da minha saúde, para manter a minha saúde, para ter o mínimo de doenças possíveis. E Pierre foi maravilhoso quando ele traz esse conhecimento, né? Quando ele nos fala que quanto mais a gente se sente parte do universo, parte do ambiente onde eu vivo, mais saudável eu sou. Porque a gente sai da ilusão, daquela fantasia da separatividade. Porque não existem fronteiras, as fronteiras são criadas pela nossa mente. Uhum. Né? O que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul, o que é? Né? Uhum. É uma fronteira delineada pela mente humana. Aqui Sim. acaba Santa Catarina e ali começa Rio Grande do Sul. Agora, se a gente se apega a essa fronteira, né? Eu sou separado do Rio Grande do Sul, né? O quanto isso faz com que eu fique concentrando uma energia nisso. Isso gera aquilo que a gente chama de apego, né? O meu estado, Sim. a minha casa, né? O meu trabalho, o meu dinheiro. E quando eu gero apego em mim, eu posso gerar duas ações. Eu posso ter muito prazer com esse apego, ou o que normalmente acontece, a gente começa a gerar muito medo. Sim. Porque eu começo a ficar com medo de perder, né? E esse medo gera em mim 3 sentimentos básicos: orgulho, ciúme e raiva. E todos nós sabemos, né, que esses 3 sentimentos, eles não são nada saudáveis. Então a gente, quando aprende na arte de viver o conflito, a lidar com a nossa raiva, não é ignorar ou não sentir raiva, porque ali é um sentimento espontâneo, né? O ciúme é a mesma coisa, né? Agora, se eu fico alimentando essas 3 chagas em mim, eu vou gerar o quê? Aquilo que nós chamamos hoje de estresse. Né? A gente vê as estatísticas de que 90% da população mundial está sofrendo com estresse. Na medida em que eu alimento esse estresse em mim, eu vou gerar uma doença, né? E algo em mim vai entrar em desequilíbrio. E uma doença gera o quê? Sofrimento. Né? Porque aí eu já estou com aquilo no meu corpo. Antes estava na linha das emoções e no plano da mente. Agora já está, né, no corpo, já está se manifestando. E aí a gente precisa cuidar para que esse ciclo não continue. Para que esse apego por pessoas, por objetos, até por conhecimento, né? Eu conheço uma pessoa que não empresta os livros dela de jeito nenhum. Né? Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento e não multiplica esse conhecimento. Sim. E nós vivemos numa coletividade, né? A gente vive numa comunidade. E quando a gente aprender a cooperar mais, a distribuir mais, a receber mais, nós vamos estar transformando, né? Nós vamos estar nos unindo mais. E são tantas coisas que adoecem o corpo, né? Que vão adoecendo a mente e adoecem o corpo. Uma delas também é o orgulho, né? O orgulho, sim, porque ele é pai de todos os outros sentimentos, porque através do orgulho a gente se torna apegado, a gente se torna fechado e vamos, com esse comportamento, muitas vezes ao longo do tempo, cristalizando algo que se manifesta no futuro no corpo físico, né? E o que as pessoas... o que as pessoas... São as chamadas doenças psicossomáticas, né, Annelise? Exato. Começa na mente, né? Aí a gente se apega àquilo,
Quantas pessoas, né, têm problemas seríssimos porque ficam contendo, né, que a gente, né, assim, o primeiro passo nessa emoção é o apego, né? E aí quantas pessoas se sentem orgulhosas, né? Não o orgulho bom, vamos dizer assim, porque tem isso, tem aquilo, tem o controle sobre as pessoas, sobre as coisas. Só que isso demanda uma energia muito grande. O caminho inverso disso, depois que chega no corpo, esse ponto que a gente fala quando chega na doença física, é um processo muito doloroso, é um processo muito sofrido, porém o caminho inverso ele vai demorar um tempo também, e é isso que às vezes as pessoas não compreendem. E elas procuram um atendimento psicoemocional através de uma terapia e querem que o efeito contrário aconteça imediatamente. Não vai acontecer, né? Porque o mesmo tempo que você levou acumulando aquilo que chegou no ápice da doença, vai ser um tempo semelhante, pode até ser menor, mas vai demandar de você também um esforço inverso para você desconstruir aquele encapsulamento mental que você acabou criando para você mesmo, né? E aí a gente cai, né, no medo da morte. Né? A gente gera outro estresse. A pessoa adoeceu, a gente já fica. Ai, será que vai morrer? Porque a gente também não olha para esse outro momento que na Unipaz nós chamamos, né, de viver a passagem. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Tudo que, né, assim, qual é o oposto da morte? Sempre que a gente faz essa pergunta, sempre tem alguém que diz que o oposto da morte é vida. Não, o oposto da morte é nascimento. Tudo que nasce, morre, né? Vai viver um tempo. E aí, conforme a gente vai vivendo cada dia nosso, a gente pode alongar esse tempo até o momento da minha passagem ou encurtar esse tempo, né? E aí, de novo, a responsabilidade é de cada um. Né? Assim, exatamente. E esse cuidado, né? Porque assim, saúde não é ausência de doenças. A gente vai encontrar isso na Organização Mundial de Saúde, quando ela fala de saúde, né? Doença não é ausência de saúde. Saúde é a forma com que eu lido com a minha vida. Porque a gente tem um exemplo muito básico. Quantas pessoas recebem um diagnóstico de uma doença grave? Vamos pegar, por exemplo, um câncer, né? Sim. A pessoa recebe o diagnóstico de um câncer e em um mês essa pessoa faz a passagem. Uma outra pessoa recebe o mesmo diagnóstico, o mesmo câncer no mesmo espaço do corpo e essa pessoa cura essa doença e sobrevive anos e anos e anos e morre de outra coisa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu lembro que eu aprendi na Unipaz. Não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece, que pode me adoecer ou gerar mais saúde em mim, né? Porque a gente vive isso o tempo todo. Pessoas que passam por problemas seríssimos, uma desperta e segue a vida maravilhosamente bem. Outras caem e não conseguem mais se levantar. Né? Então, assim, foi o fato ou foi como cada um lidou com isso? A gente ouve muitas pessoas falarem assim, né? Ai, põe a blusa porque lá fora está ventando frio, você vai ficar gripado. Se fosse assim, todas as pessoas que estão sem a blusa ficariam gripados. E não é isso que acontece, né? É um mesmo. corpo que vai estar receptivo a essa gripe. Não é mesmo? Eu lembro de uma vez que eu ouvi
isso de uma pessoa e eu fiquei chocada com essa afirmação, né? De alguém que estava doente e aí veio a fazer a passagem e eu não me lembro se foi no velório ou logo depois, alguém falou assim, mas é que infelizmente essa pessoa decidiu morrer. Aí eu fiquei com aquilo, achei assim de pesado, né? Uma pessoa decidir morrer, quem é que decide morrer, meu Deus? A não ser quem comete suicídio, mas a pessoa morreu de uma doença, de morte natural. Mas aí, aprendendo a respeito de todas as coisas que a gente vai carregando e transformando em doença ao longo do tempo, a gente percebe que muitas pessoas acabam se deixando levar. E uma das coisas que também faz com que isso aconteça é o medo, né? O medo de enfrentar, de mudar, o medo do desconhecido, o medo de desfazer o orgulho, se desfazer do apego, se desfazer do controle, não querer parar de controlar, né? Ontem à noite eu vi isso, eu assistindo uma série onde o cara fez de tudo. Ele sofreu um acidente na fazenda onde ele trabalhava e ele fez de tudo para ser socorrido. Ele estava sozinho, ele rastejou até a sua casa, ele abriu a porta da casa com a boca, ele pegou o telefone, derrubou o telefone e discou para o socorro para virem socorrer. Ele tinha machucado os braços numa colheitadeira. E ele fez um esforço hercúleo para chegar e ir para o hospital. E aí, ele foi socorrido, fizeram de tudo para manter os braços dele, fizeram cirurgia, fizeram reparação. Ele fez um processo para liberar aquele problema, né? Tentar salvar os braços. Chegou um momento em que a doutora chegou para ele e disse assim: olha, infelizmente nós não vamos poder fazer mais uma cirurgia porque o seu corpo não vai resistir. O último fato que a gente pode fazer é fazer a amputação e colocar próteses, né? E ele disse assim: eu não quero perder meus braços, preciso salvar meus braços. E a doutora olhou para ele e disse assim: olha, é tempo de viver o desapego. Meu Deus, eu fiquei assim, né? Eu disse, olha, que exemplo, né? Porque assim, o que ele precisava passar era o desapego, ele estava apegado ali naquela situação. É claro que a gente sabe por uma questão de sobrevivência, era o trabalho dele, o sustento dele, a família dele, papapá. Mas os braços, as próteses iam dar a possibilidade dele ter uma vida normal. Claro que com uma adaptação, ninguém quer passar por uma amputação, mas vai saber o que está no mundo, né? A gente precisa, às vezes, passar por um tratamento de choque para que as coisas comecem a tomar um rumo. E uma coisa que eu acho muito interessante, você comentou isso no início, Pierre Weil, com todo o conhecimento dele, a gente sabe que ele veio para o Brasil, começou um trabalho junto a uma empresa, né, que era um banco na época, que trabalhava com a parte emocional, o que hoje, 2026, passou a ser lei. Naquele tempo, um banco já se preocupava com a saúde mental e emocional dos seus colaboradores, né? E aí a gente vê que isso era o caminho. E aí as pessoas normalmente precisam passar por um período onde elas precisam atravessar um inferno astral, digamos assim, né? Um deserto. Para fazer o efeito reverso, porque senão ele não acontece, né? Né? E olhar para a morte é isso, né? A gente precisa cada vez mais aprender a falar da morte, a reconhecer que vai acontecer comigo, vai acontecer com você e vai acontecer com todos os nossos.
Quando o Pierre fazia esse seminário, ele sempre começava contando uma historinha que é atribuída a Buda, né? Que um dia chega a ele uma mulher com um filho morto no colo e diz: Buda, ressuscita meu filho, ressuscita meu filho. E aí Buda olha para ela e diz: vai para casa e caminhe em cada casa da sua aldeia e me traga um grão de trigo da casa de onde ninguém tiver morrido. E aí, né, nesse momento de inconsciência, de desespero, ela até começou a fazer isso. Até que ela despertou, né, e começou a compreender que ela não ia encontrar. E aí ela começou a ter a aceitação da morte do filho. Né? Então, algumas dores em nós provocam essa... É como se a gente perdesse a visão, né? E a gente se esquece do quão somos seres luminosos, do quão nós estamos aqui para desenvolver o nosso melhor, do quão a gente pode ser ilimitável, com grandes desejos, com grandes realizações. Outra coisa que eu aprendi na Unipaz é assim, sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar que a gente vai conseguir chegar no coração das pessoas e ter uma grande turma agora na nossa formação holística de base, né? Podendo levar essa mensagem de multiplicadores de paz e aumentar o nosso time. É isso aí. Elaine, para quem sente o chamado de se desenvolver pessoalmente e também contribuir para o coletivo, por que essa formação pode ser aí um divisor de águas? Eu gostaria que você falasse para nós e quanto tempo vai durar essa formação, como é que ela vai se desenvolver, já nos encaminhando quase para o nosso encerramento, depois a gente vai dar uma mensagem final. Nossa, já estamos chegando ao final. Assim, né? Eu gosto de afirmar que essa formação, né, de multiplicadores da paz, ele é um poderoso método de autoeducação, de autotransformação, onde a gente vai despertar em nós a nossa consciência desse ser vivo que pode, né, despertar no outro a compreensão de si mesmo, o autocuidado, né, assim, num caminho onde a gente vai se tornando cada vez mais guardião de nós e daqueles que caminham conosco, porque o trabalho, ele é um trabalho que faz toda essa ponte o tempo todo, né, eu e o outro, o que eu estou fazendo que pode colaborar para que o meu ambiente... E isso serve para a família, para o ambiente de trabalho. A gente, inclusive, durante a formação, a gente insiste que as pessoas, ou estimula as pessoas, para que elas façam o que a gente chama na Unipaz de círculos holísticos. O que são círculos holísticos? Após um seminário, que você leve o que você captou, o que você aprendeu naquele seminário, para um grupo de pessoas. Pode ser um grupo de família, pode ser os seus colegas de trabalho. E aí vai levando, né, essa gotinha de amor, de aprendizado, cada vez mais longe. E vai distribuindo. Porque quando eu aprendo a cuidar melhor de mim, eu cuido naturalmente melhor do outro e das outras coisas. A gente vai exercitando esse autocuidado, mas não só numa forma egoística, mas de uma forma que alcança todos os demais que estão comigo. Né? Sim. Num exercício de plenitude, de colaborar com o outro na preservação do bem comum, numa convivência harmoniosa. E isso são valores que servem, né? Para mim, para minhas relações familiares, para minhas relações sociais, para minhas relações de trabalho, né? Para todos os espaços onde eu estiver desenvolvendo uma relação.
né? Sim. Porque a gente vai compreendendo que se eu tenho dificuldades, o outro também tem. Se eu tenho valores, o outro também tem. Mas a gente pode fortalecer e construir isso juntos, né? Num progresso onde assim a gente vai buscar conhecimento da ciência, da filosofia, das artes, das tradições espirituais, né? E reconhecer em cada aspecto desse o que é melhor para mim, né? Assim, não tem necessidade de ter uma religião única, porque o final todos nós sabemos qual é o desejo, né? Então, assim, mas a gente pode trocar, porque quanto mais diverso a troca, mais rico fica para os envolvidos, né? Sim. E a Unipaz é isso, né? Ela contempla uma infinidade de saberes que desperta em nós essa vontade de deixar um legado no mundo. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, né? Qual é o seu legado? Tem uma amiga que dizia assim, qual é a sua medicina? Que medicina você está deixando nos lugares aonde você circula? Sim. Que é uma responsabilidade de cada um de nós. E essas coisas, elas podem ser despertadas e ampliadas quando a gente faz uma formação de multiplicadores da paz. É isso aí. Elaine, para encerrar então a nossa conversa de hoje, eu peço que você deixe um convite especial falando aí sobre a live do dia 16 de maio pela manhã, é um sábado das 9 às 12, né? E convide as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre a Unipaz. Existe um site da Unipaz DF também, né? Onde tem ali algumas informações da missão, enfim, da história da Unipaz. Nós temos o nosso Instagram também, da Unipaz Santa Catarina. Então, deixe uma mensagem convidando as pessoas a conhecerem e a acompanharem esse momento do dia 16 e as informações que nós teremos aí para a formação holística de base. Então, dia 16 de maio, um sábado, das 9 ao meio-dia, nós vamos ter 3 horas de conversa sobre essa formação, né? Nesse processo de transformação que você pode oferecer a você mesma, a você mesmo, a algum amigo, a alguma pessoa da sua família, porque às vezes a gente fala assim, para mim não, mas para o fulano, né? Então, conta para o fulano que isso vai acontecer. Você pode ir lá no Instagram da Unipaz pegar o link para se inscrever, como eu disse antes, não tem custo nenhum, é gratuito, né? Para compreender melhor esse processo de que a gente, quanto mais a gente sabe sobre nós mesmos, melhor nós podemos viver nesse mundo, né? A nossa vida pode se tornar mais suave, mais tranquila. Então, esteja conosco no dia 13, espalhe essa notícia, convide quem você acredita que poderia gostar. No dia 16. No dia 16, eu falei 13? No dia 16 de maio, das 9 às 12. De repente você não pode ficar todo o tempo, mas você pode estar lá conosco em alguns minutos. Será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Né? Isso aí. Esteja conosco, porque a gente vai, né? Assim, uma coisa que a gente já nem falou, né, Annelise? Mas a importância da respiração consciente, a importância da gente encontrar um tempo para relaxar, né? Para se cuidar, permitir que o ar entre, que o ar saia, gerando uma nova temperatura dentro do seu corpo, alinhando, né, todos esses momentos de aflição e conflito que a gente vivencia. Isso tudo a gente aprende, pode aprender na Unipaz. Claro, tem muitos outros lugares disso ensinando, né? Mas venha aprender isso e fortalecer essas ações na Unipaz junto conosco. Venha ser mais um beija-flor.
Isso aí, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Já estamos encerrando. Agradecemos, informamos que a programação... Eu quero ainda falar. Ah, tá. Desculpa, então. Quero falar só mais uma coisinha. Sim. Tem uma oração celta que eu gosto muito. E eu quero deixar ela aqui no ar para todos nós. É só um trechinho dessa oração, mas ela diz assim: amigo, amiga, que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a sua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja ou te ouça, que Deus te guarde na palma da sua mão. Que assim seja. Obrigada, Nelise, obrigada a todos que estão nos ouvindo, que possamos todos fazer um bom dia hoje. Muito obrigada, Elaine, pela sua participação aqui conosco. Informamos que vou deixar essa live aqui no meu Instagram por 24 horas, porém no Facebook da Rádio Popular você encontra ela na íntegra e mais tarde também estarei subindo ela para o YouTube, onde nós vamos também compartilhar na página da Rádio Popular essa entrevista com Elaine Pavese Raimundo, nossa presidente da Unipaz Santa Catarina, e encerramos por aqui. Amanhã, a partir das 8 horas, nossa programação normal no Conexão Integral. Um bom dia a todos. Namastê. Bom dia.